Glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos desfrutando dessa conferência poderosa, amém? De muitas outras que virão, para que as nossas vidas e o nosso ministério seja edificado, amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão sendo edificados? Levante sua mão assim, diga aleluia! Glória a Deus. Eu sei que nós vamos sair daqui totalmente entendidos do princípio da honra, amém? Eu gostaria nesse momento de chamar a nossa querida pastora Boni. Ela vai estar trazendo uma palavra poderosa para as nossas vidas, amém? Esse casal tão precioso, que já é tão amado pela nossa igreja, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Eu sei que o Senhor vai derramar muito mais através, né, dessa grande mulher de Deus. O tamanho da nossa pastora querida, né? Muita unção, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. As baixinhas, né, em tamanho, mas grandes em unção, que nem a nossa pastora, amém? Amém, glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Vem cá, meu lindo. Gente, mas tá bonito demais, olha. Quanta elegância, meu Deus do céu. Ele vai dar uns recadinhos aqui pra nós. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Tem alguém bonito sentado do seu lado aí? Tem um milionário sentado do seu lado aí? Olha o rostinho de milionário que ele tem, de milionária. Olha o sorriso de milionário, penteado de milionário. Fala para ele, em nome de Jesus, logo vai ter milhões de reais na sua conta, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, olha, você que ainda não adquiriu o livro nosso, eu quero te recomendar. Esse é o livro da minha esposa, Fé Menina. Segundo a editora Getsemane, a editora Getsemane é uma das maiores editoras que tem no Brasil, e é do pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares, que lançou o pastor Silas Malafaia e tantos outros pastores no Brasil, né? E o próprio pastor Jorge, ele tem recomendado os nossos livros, né? A editora tem recomendado a gente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Europa, na África e tantos lugares. E esse livro é um livro de você presentear alguém que você deseja evangelizar. Aqui está uma isca de você presentear alguém e que você possa ganhar essa pessoa para a sua célula, aqui para a igreja, para o reino de Deus. Esse livro tem o poder de trabalhar com pessoas, tá? Como eu disse ontem aqui sobre ansiedade. E eu quero te dar aqui alguns temas. Olha só. O poder libertador do perdão. Irmão, tem muita gente sofrendo de ansiedade, de problema psicológico, porque a sua vida está amarrada com alguém e precisa ser trabalhado a questão do perdão. Sabia que perdão liberta? Perdão cura. E aqui a pastora Ivone te leva a entender sobre o poder libertador do perdão. Então é muito forte, tá? No nome de Jesus. Olha só. Faça guerra espiritual pela sua família. Não se cutuca onça com vara curta, a gente diz lá em Goiânia. Então tem gente que faz guerra espiritual e não sabe como. Aqui você vai aprender e você vai levar para alguém que ele possa fazer guerra espiritual e dizendo assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Olha só. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Vamos cantar mais uma, ministra? O livro é feminina, mas não é só para mulheres. É em geral. Esse foi o tipo que Deus deu uma visão para a pastora Ivone, e ela escreveu esse livro, né? Lançado lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. Como eu disse ontem aqui, nós fizemos um tour pelos Estados Unidos o ano passado, em vários estados, várias viagens lá dentro dos Estados Unidos, e toda vez que a gente pegava um voo, Deus falava com a minha esposa e dava uma visão e dizia: voe alto.
Você quer voar alto? Então entenda, busque a revelação, invista em você, invista no seu conhecimento para você voar alto. Querido, esse livro é um livro extraordinário. Pessoas como eu e a minha esposa, que saímos de um bairro muito simples, periférico, lá da nossa cidade, querido, para alcançar Nova York, São Francisco, Miami, Orlando e tantos lugares aonde Deus nos levou realmente, né? E nós já estamos agendados, novembro desse ano vamos estar lá novamente, no nome de Jesus. E esse livro aqui, como eu disse, irmãos, esse aqui nem foi lançado, não, está sendo lançado aqui no Vinho Novo, né? Porque a primeira igreja que recebe esse livro no Brasil e no mundo, aqui o Vinho Novo, veio direto da editora para cá, e nós estamos aqui, né? Nós apresentamos esse livro para a nossa igreja local, domingo passado lá, mas a primeira igreja que a gente sai fora é aqui, né? Fora da nossa igreja local, é aqui no Ministério Vinho Novo. E esse livro, ele é uma ferramenta que Deus me deu. Eu disse para o pastor ontem, eu particularmente que escrevi esse livro aqui, eu vou sentar com os meus discípulos e vou fazer um GD com eles. Vou fazer um GD, a cada 15 dias eu vou estudar um capítulo. Deixa eu dizer, eu falei hoje de manhã, seu Josué, seu Eliseu, senta com seu Eliseu e vai estudar esse livro. É uma ferramenta muito, mas muito poderosa no nome de Jesus. E lá atrás nós temos muitas camisetas bonitas, querido, tá? Muita camiseta do Leão, pastor Lê. Fique bem aí, pastor, mostra para eles aí. Irmãos, olha, vê se isso aqui não tinha que estar na capa de revista. Não é bonito, gente? Olha que modelo top das galáxias aí, ó. Olha só. Eita, maravilha, obrigado, pastor. Você pode pagar com cartão de débito, no Pix, cartão de crédito, dependendo, você pode parcelar no cartão de crédito lá, no nome de Jesus, tá? Você pode levar e presentear alguém, evangelizar alguém através desse livro, no nome de Jesus. Amém? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei irmão, amanhã de manhã, se eu fosse você, não perderia por nada. Porque amanhã pela manhã nós vamos aprender sobre a honra daqueles que desejam entrar no reino de Deus e a desonra daqueles que querem descer da cruz. Olha o tema da mensagem que eu vou ministrar amanhã de manhã: a honra daqueles que querem entrar no reino e a desonra daqueles que querem descer da cruz. Aí deixa eu te falar aqui uma frase: nem todo mundo que está na cruz está no centro da vontade de Deus. Amanhã eu te espero. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Estamos na conferência dupla honra. Conferência quer dizer conferir. Eu vou conferir aquilo que eu preciso melhorar, crescer e desenvolver na minha vida. Muitas pessoas falam assim, mas alguém da minha célula deveria estar aqui, um amigo deveria estar aqui. Não, queridos, é nós que temos que estar aqui. Se tivesse que vir outros, Deus tinha convencido os outros. É nós. A honra é para aqueles que desejam viver um novo ciclo na sua vida. É para aqueles que querem viver uma nova história, é para aqueles que querem designar a sua vida no princípio da Bíblia. Buscar conhecimento é algo que só aqueles que andam à frente do seu tempo buscam. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos erram por falta de conhecimento. E outros também erram porque só ouve e não pratica. Porque só o conhecimento, só a letra, ela mata. Letra sem prática é morte. Nós temos que vir para uma conferência, conferir o que nós precisamos mudar, trazer o que é bom para a nossa vida, aquilo que é excelente para nós, deleta o que não funciona para vocês. Nem tudo que é ensinado às vezes não funciona para nossas igrejas. Eu creio que tudo que tem sido falado seja uma ferramenta de bênção. Mas se não for, nós entendemos que cada igreja tem a sua identidade.
Nós vivemos na nossa igreja o princípio da honra. Nossa liderança, nossa membresia, os pastores de governo vivem no princípio da honra das primícias aos pastores. Eles primiciam nas nossas vidas. E os membros da rede primiciam na vida dos pastores. É um processo que depois nós vamos explicar para o pastor da igreja local. Mas eu quero que toda a igreja aqui já honre o pastor com as suas primícias. Não, ele não falou para a gente falar isso. Quando nós entendemos sobre honra, eu aprendi sobre a honra das primícias, então eu falo daquilo que eu vivo. Amém? Pela manhã foi explanado sobre a mulher sunamita, que através da honra, que ela honrou Eliseu, ela recebeu 3 frutificação, que foi gerar um filho, a ressuscitação do seu filho e a restituição dos seus bens, através do princípio da honra. E hoje eu vou falar de se recolocar ao trono através do princípio da honra, ou restituição através do princípio da honra. De manhã foi frutificação, agora à noite restituição. Gostaria que você fechasse seus olhos e cantasse com o Ministério de Louvor essa música mais uma vez. Pode ser sentado, abaixe a sua cabeça, preste muita atenção naquilo que você vai estar cantando nessa noite. Sonhos que foram embora, sonhos que se perderam, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não pode pensar que só teu fim não é o que Deus planejou. Levante do chão, recalculou. Cante bem forte. Sara-me, porque eu aceito minha dor. Me leva a pensar lava-me, me entristece na alma. que o Senhor venha restituir os anos que foram roubados em nossa vida. E nessa noite o Espírito Santo te restitui em teus sonhos, em teus planejamentos, em tua saúde física e emocional. O que era festa, pode pensar que só teu fim não é o que Deus planejou. Levante do chão, pegue o calor. Eu preciso, quero de novo, quero ver. Sabe, porque eu aceito minha dor. Preciso. Restituição através da honra. Vamos aplaudir o Ministério de Louvor. Muito obrigada.
Já deixa a sua Bíblia aberta em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 9. Deixa aí aberto que eu vou falar um pouquinho sobre honra. Primeiro eu vou te dar o significado de restituição para quem está anotando. Restituição é fazer com que seja colocado novamente em vigor. É necessário restituir valores morais. Restituição é fazer, se necessário, restituir, trazer em vigor aquilo que foi perdido, roubado, ou por alguma circunstância trouxe alguma falta de restituição na vida daquela pessoa. Então, o que é honrar alguém? Honrar alguém é devolver àquela pessoa o que ela já tinha por direito. Sabemos que o homem, desde que foi criado, ele tem a salvação por direito. Mas em uma certa ocasião, em uma falta de vigilância, Adão pegou tudo que tinha por direito e entregou na mão de Satanás. Mas um direito, que é uma carta magna dada por Deus, ela jamais é revogada. Jesus veio e tomou novamente o que o homem tinha dado para Satanás, pagando o preço da salvação e restituindo a nossa comunhão com Ele. Jesus já trouxe a restituição que nós tanto necessitávamos para servir o Senhor. Porque no tempo da lei, no Velho Testamento, era necessário ter um profeta para ouvir a voz de Deus. Hoje, onde você estiver, você pode chamar a presença do Senhor, que você vai ouvir a voz dele. Já não temos mais um intermediador humano. Nosso intermediador é o Espírito Santo de Deus. Foi a primeira restituição que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Ele nos devolveu aquilo que era por direito. Então, como eu posso honrar os outros? Eu posso honrar os outros dando o valor devido, o respeito a essa pessoa. Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece. E pela manhã eu falei a classificação das honras, e são 3 a classificação. Quem lembra? Honrar a Deus, honrar os pais e honrar as autoridades. Vamos lá? Honrar a Deus, honrar os pais e honrar as autoridades. É as 3 classificações de honra. Como eu posso honrar alguém? Mas a honra, ela vai muito além. Então, como eu posso agir com honra? Vou te dar 8 princípios, que são vários, para quem está anotando. Como eu posso agir com honra? Primeiro, protegendo os indefesos. Quando eu protejo a pessoa que não pode se defender, eu estou agindo com honra. Eu não sei se aqui tem ônibus do governo. Tem? Que locomove de um lugar para o outro, de um bairro para o outro? Tem, né? Dentro desses ônibus coletivos, tem alguns bancos que são acessíveis, que é para os idosos e deficientes. E tem pessoas que sentam naqueles bancos. E entra o idoso e aquela pessoa fica lá sentada. É algo que ele tem por direito. E eu acho que nem deveria ter bancos acessíveis. Não tem necessidade disso. Porque se eu chegar num lugar e chegou um idoso, eu sei que o lugar é para aquele idoso, para aquela grávida, uma pessoa deficiente. Isso é agir com honra. Então, o primeiro, proteger os indefesos. Segundo princípio que eu posso agir com honra, ser generoso. Os grandes coaches do Brasil ensinam que para prosperar nós temos que ser generosos. Nós somos dizimistas, ofertantes, primiciantes, mas também temos que ser generosos e caridosos. Ajudar as pessoas que têm necessidade. Ajudar as pessoas menos favorecidas. Eu lembro quando nós começamos a pastorear, o bairro tinha muitas pessoas que tinham necessidade de alimento. E às vezes a gente saía para fazer ação social, batendo de porta em porta, para pedir para algumas pessoas para doar para outras pessoas. E às vezes a gente batia em alguma porta e as pessoas nos tratavam mal. Porque a generosidade só
só tem quem é humilde. Quem já sentiu um pouquinho da fome, um pouquinho da necessidade. É aquela mãe que às vezes só tinha o arroz para dar para o filho, ou feijão com farinha para alimentar a sua família. As pessoas que mais passaram necessidade são as pessoas mais generosas. Então eu posso agir com honra sendo generosa, ajudando os mais necessitados. O terceiro princípio que eu posso agir com honra é obedecer hierarquia. O que é hierarquia? É os níveis de liderança. Eu não consigo chamar um professor meu de você. E meus professores são todos jovens. Alguns eu tenho idade para ser mãe deles. Mas eu não consigo chamar eles de você, a não ser quando eles pedem. Eu chamo eles de Senhor. Porque dentro de uma sala de aula, eu sou uma aprendiz. Eles que estão me ensinando. Aí algumas vezes eles falam assim, eles descobrem logo que eu sou pastora e falam, pastora, não precisa me chamar de Senhor, pode chamar de você. Eu falo, mas você é um doutor? Eu tenho que te chamar de Senhor. Mesmo que você tenha 23 anos, a idade do meu filho mais velho. Nós temos que aprender a respeitar a hierarquia. O céu ele é constituído por hierarquia. O único lugar que não tem hierarquia é no inferno. Por isso que Satanás eles brigam entre si. Casa dividida é uma casa sem hierarquia, em que a esposa não respeita o marido não respeita a esposa, e os filhos não sabem o poder da hierarquia e também não conseguem respeitar ninguém. Não conseguem honrar ninguém. Quando nós aprendemos o princípio da hierarquia, que é o marido proteger, dominar a casa, a mulher frutificar dentro do lar, e os filhos honrar pai e mãe, então aquela casa é uma casa unida, e se forma um cordão de 3 dobras e jamais vai ser destruído. Como eu posso agir com honra? Quarto princípio, respeitando os direitos das viúvas e dos órfãos. Uma vez perguntaram para Paulo qual era o maior mandamento. Ele falou que era cuidar das viúvas e dos órfãos. Tem uma viúva na sua casa? Honra ela. Minha mãe, ela sempre falava, a oração da viúva sobe direto. Aí eu falava, então ora mais por mim, mãe. Minha mãe ficou viúva aos 47 anos. Hoje ela tem 75, ela nunca mais quis casar. Aí ela falou, agora você é noiva de Jesus. Quem ficou pode casar, tá, gente? É que ela quis mesmo usar o título de viúva e ser uma intercessora do Senhor. Respeite os direitos dos órfãos e das viúvas. Quinto princípio que eu posso agir com honra, defendendo o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser defendido? Sim. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Algumas traduções falam que o reino de Deus é tomado por violência. O reino de Deus tem que ser defendido, sim, evitando discussões que não levam a nada. Eu não discuto com religiosos, é jogar palavras ao vento, mas eu defendo o reino de Deus com o meu testemunho. Eu defendo o reino de Deus com a minha vida, não envergonhando o evangelho, não envergonhando o nome do Senhor, porque Deus tem compromisso com o nome dele. Eu posso agir com honra, também praticando gratidão. Seja grato às pessoas que te ajudaram nos momentos difíceis da sua vida. Peça ao Senhor que traga na sua memória atos heróicos que as pessoas fizeram na sua vida. Peça ao Senhor que traga à sua memória aqueles favores que você já esqueceu, mas que você precisa recompensar aquela pessoa. Peça ao Senhor que traga à sua memória quantos benefícios você recebeu e que você não voltou para agradecer. Porque a gratidão é a memória do coração. E a ingratidão é a amnésia do coração. O ingrato não lembra nunca do que os outros fizeram por ele. Ele fala que ninguém nunca fez nada por ele. Pessoas ingratas
são pessoas que nunca agradecem por nada. Nunca semeie algo bom na vida de um ingrato. Porque depois de você ajudá-lo, ele ainda vai falar que você não fez nada por ele. Semeia na boa terra. Semeia na vida de pessoas gratas. Porque ela sempre vai estar ali para te agradecer por tudo que você fez por ela. Sétimo princípio, que eu posso agir com honra, pagando as minhas dívidas. Todo mal, todo devedor é bom cobrador. Todas as pessoas que gostam de dever para todo lado, elas gostam de cobrar, mas não gostam de pagar. Devolva o que está na sua casa que não é seu. Aquele martelo, a enxada, a vasilha Tupperware. Vá lá na sua casa, abra o armário, tudo que não é seu, devolva. Porque você esqueceu do emprestado, mas quem te emprestou não esqueceu. Paga a manicure, a cabeleireira, o pedreiro, o servente. Porque se a gente estiver devendo alguém, nós estamos amarrados com elas. E as nossas orações é impedida. Seja livre para adorar a Deus e a sua oração ser correspondida. E oitavo princípio que eu posso agir com honra é cultivar a lealdade. Seja leal. Grandes empresas não contratam maridos que traem as esposas. Porque eles dizem que quem trai aquela mulher que deita com ele vai trair a empresa também. Seja leal às pessoas. Seja verdadeiro com você e com as pessoas. E dentro de todos esses princípios eu quero falar de Mefibosete. Vamos para o texto bíblico. Mefibosete, neto do rei Saul, primeiro rei de Israel. Vou ler e depois eu vou dar uma resumida na história para você entender. Versículo 1. Certa ocasião Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa. Algumas traduções diz honrar esta pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade? Replicou Ziba: ainda tem um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas ou não tenha medo, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade ou lealdade, por amor ao Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Espírito Santo, destina na nossa mente a palavra de honra, a dupla honra, o poder da honra, o princípio da honra. Senhor Jesus, que a partir deste momento os nossos corações e o nosso entendimento seja diferente à restituição da tua palavra. Pai, que possamos receber tudo que o Senhor planejou para esses dias e praticá-lo, Senhor, para que possamos receber a restituição do Senhor. E todos que crêem, digam amém. Amém. Lodebar, fala que Mefibosete foi para Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Quem era Mefibosete? Como eu disse, filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. O rei que foi rejeitado por Deus.
Um rei que foi desprezado por Deus porque confiou em seus braços e não confiou no Senhor. Quando Deus retirou a coroa de Saul e ele perdeu a guerra para os filisteus, e os filisteus avançam para a terra de Israel, e as mulheres ficam sabendo que a tropa, todo o batalhão dos filisteus ia chegando, a babá de Mefibosete pega aquele menino, porque a mãe havia morrido no parto, pega aquele menino e sai correndo. Ele era um príncipe, ele estava na linha de sucessão. Jonatas havia morrido na guerra, Saul havia morrido na guerra. Ele era um príncipe que logo se tornaria o rei. E ela, eu creio que o primeiro impulso dela: eu tenho que salvar o remanescente, eu tenho que salvar o futuro rei de Israel. E ela pega aquele menino e sai correndo com aquele menino. Ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, e uma criança nessa idade, ela pesa aproximadamente de 20 a 22 quilos. Carregar uma criança com 20 quilos já é difícil. Agora, correr com uma criança de 20 quilos é quase impossível para uma mulher. Mas ela saiu correndo. E naquela fuga, ela cai e deixa o menino cair. Ela tropeça e deixa o menino cair. E fala que naquela queda, Mefibosete quebra os 2 pés. E ela pega aquele menino chorando em lágrimas e viaja quase 150 quilômetros. E eu fico imaginando a dor daquela criança. Porque quem já quebrou um braço, uma mão, um dedo, sabe a dor que é. Há 5 anos atrás, o pastor Clodoaldo subiu numa estrutura para tirar, acho que uma lâmpada. E a escada saiu do local e ele caiu em cima do braço. Ele tem um braço mais curto. Ele disse que na hora ele deu tontura, deu vontade de desmaiar. A dor foi tão insuportável, que ele perdeu os sentidos. Agora imagina uma criança quebrar os 2 pés. Eu fico imaginando a dificuldade que aquela mulher teve naquela fuga, porque não era só ela, eram várias mulheres correndo, tentando salvar os seus filhos. Que desespero. E ela esconde Lodebar. Lodebar é a cidade que nada se dá, uma cidade de refúgio, onde as pessoas se escondiam da guerra. Era o local onde as pessoas às vezes praticavam assassinato não proposital e ficava ali até seu julgamento. Era um lugar que ele podia se esconder até ter um julgamento justo. E era um local onde as pessoas poderiam viver, sobreviver, porque a pobreza era tanta, que se ela sobrevivesse já estava muito bem. Enquanto isso, Davi assume o reinado de Israel, estabelece o seu reinado, passa muitos anos. Mefibosete cresce, casa, constitui família. Davi ganha várias guerras, e ele, com o passar do tempo, ele preocupou muito em restituir o reino e esqueceu a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Que ele fez assim uma aliança com Jonatas, quando Jonatas salvou ele da mão de Saul. Se algum dia, Jonatas falou para Davi, se algum dia Deus vir fazer justiça e pesar a mão sobre o meu pai, lembra da minha família, Davi? Jonatas tinha certeza que Davi assumiria o trono. Jonatas em nenhum momento falou: Davi, eu vou também te perseguir porque o trono é meu. Ele sabia tudo que Saul fazia de errado, o seu pai. Tentou matar Davi, tentou matar Jonatas. E Davi falou também: se acontecer algo comigo, cuida dos meus. E ali eles fazem uma aliança. Cuidado com as alianças que você faz. Deus é Deus de aliança, e Ele não esquece das suas alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança permanece até nos dias de hoje. Deus não quebra a aliança. Zele bem das alianças que você tem. Alianças de amizade, alianças de relacionamentos. Deus despreza as pessoas injustas, que quebram a aliança por motivos fúteis. Passado muito tempo, Davi cai em pecado. Mas quando Deus restitui o perdão na vida de Davi,
ele lembra que ele tinha uma aliança com Jonatas. No tempo de conserto de Davi com Deus, ele lembrou que um dia, lá no passado, ele fez uma aliança com Jonatas. Quais são suas alianças que você tem que cumprir seus compromissos? Quais são suas alianças que você quebrou de qualquer maneira? Tem pessoas doentes e enfermas porque quebraram a aliança e nunca voltaram para pedir perdão. Nunca voltaram para fazer conserto. Nunca voltaram para chegar lá e falar assim: eu errei com você e eu quero ter uma nova vida. Eu quero desamarrar minha vida. Tem pessoas que deixam para consertar na hora da morte, na hora que não tem mais força. Quantas pessoas eu acompanhei na ânsia de morte pedindo perdão à esposa, homem pedindo perdão à esposa porque tinha adulterado, porque tinha falhado. Não deixa para o último suspiro, porque talvez no último suspiro você não vai ter tempo mais. Quando nós vamos no funeral, a gente vê pessoas gritando, chorando, porque o que deveria ter feito em vida não fez. Quantas vezes a gente chega no velório e tem tantas flores e talvez aquela pessoa nunca recebeu uma flor em vida. Que dia que você mandou flores para sua esposa? Que você mandou flores no dia das mães? Eu lembro quando criança que eu vi uma flor bonita nas calçadas. Não tinha muro, então a gente podia pegar aquelas flores. E eu levava para minha professora querida. A criança gosta de dar flores para a mãe, mas se ela vê que aquela flor foi desprezada, ela não leva mais. Ah, mas flores são caras. Um tratamento psicológico é mais caro. Marido, cuida bem das emoções da sua esposa. Ah, mas eu não gosto de flores, mas ela gosta de outras coisas. Cuide bem de quem Deus colocou do seu lado. Eu não quero dar flores em morte, eu quero dar flores em vida. Quando eu escrevi meu segundo livro, eu falei para Deus assim: o que eu posso honrar meu marido por tudo que ele tem permitido eu fazer? E eu tenho muita facilidade na escrita. Aí Deus falou: agora você vai editar o livro dele. Quando eu mando para a gráfica, eu mando o livro pronto. Não precisa mais fazer só a última correção no formato. E eu peguei todas as mensagens dele que ele prega, porque ele é muito organizado. Ele tem as pastas arquivos. E eu fui pegando as pastas arquivos, as melhores mensagens dele, e fui preparando o livro dele. Foi uma forma de honrar ele. E quando ele pegou o livro dele, ele começou a chorar. E começou a dizer assim: estou apaixonado. Aí eu, o quê? Estou tão apaixonado. Falei: opa, está competindo comigo? E eu? Não, eu te amo, mas eu estou tão apaixonado no meu livro. E ele subiu no monte e consagrou o livro dele. Eu pensei: nossa, se eu soubesse que ele ia ficar tão feliz, eu tinha feito isso antes. O que você pode fazer para deixar outra pessoa mais feliz? O que você pode fazer para a sua casa ser mais feliz? O que você pode fazer para que sua igreja seja mais feliz? O que você pode fazer para que no seu trabalho as pessoas sejam mais felizes? Seja um instrumento de alegria onde você estiver. Pega aí, minha irmã. Você aprendeu como é que é o pega? Ninguém aprendeu? Como que é o pega, gente? Ensina aí, amor. Como que é o pega, amor? Isso. Lodebar significa lugar de sofrimento, de dores, rejeição e esquecimento. Eu vou te dizer uma coisa: talvez você foi esquecido pelo seu pai. Tem pessoas aqui que nunca soube o que tem um homem para chamar de pai. Ou foi esquecido pela sua mãe, mas você não foi esquecido por Deus. Deus não esqueceu de você. Outras pessoas têm dificuldade em sentir o amor de Deus porque não sentiram o amor dos pais. E Deus está falando: eu quero dar um abraço em você. Aquele abraço que você não recebeu, de quem você deveria ter recebido, de quem deveria ter te abraçado. Quando Mefibosete chega até o rei Davi e fala que ele teve medo, e Davi falou: não tenha medo. Vai chegar dias que pessoas vão te chamar para sentar à mesa, que você vai falar assim: Deus, eu não sou digno de sentar nessa mesa. Presta atenção no que eu estou te falando, que é profético.
vai chegar o dia que pessoas vão te chamar a sentar à mesa, que você vai pensar, não sou digno de sentar nessa mesa, mas Deus vai te dizer dentro do teu coração, você é digno sim, porque eu conheço a sua história, o teu sofrimento, a rejeição que você viveu, a dor que você sofreu, e no tempo da sua dor você foi fiel a mim, e eu te restituirei os anos de honra. Pega aí, meu irmão. Davi disse, a partir de hoje você sentará à minha mesa. Mas por que Mefibosete? Ele se comparou a um cachorro morto. Ele falou assim, eu valho tanto quanto um cachorro morto. Olha como que Mefibosete se via. Ele tinha perdido a sua identidade de príncipe. Nós somos príncipes do Senhor e às vezes a gente se vê como um cão morto. Você sabe que a oração, o choro do crente é de madrugada, mas de manhã nós temos que levantar o rosto, pinar esse narizinho lindo que Jesus deu e andar cantando e dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Irmã, tira essa cara de maracujá de gaveta, que não ri para ninguém, não abraça ninguém, seja livre das dores e da amargura. O nosso lugar de choro é de madrugada. Por isso que eu falo que crente não tem insônia, é Deus te chamando para orar. Eu estou perdendo o sono de noite, tá nada, irmão. Vai orar. Quando começa a orar, o sono vem rapidinho. Eu falo, agora que eu tinha que orar. Começa a ler a Bíblia, o sono vem rápido. É ou não é? Será que isso acontece comigo? Rapidinho dá o sono. O melhor sonífero se chama Bíblia. Não tem sonífero melhor do que Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a praticar a Bíblia, que os seus hormônios vão começar a mexer e voltar ao estado normal. Você sabe que remédios antidepressivos, eles são paliativos. Tem alguma psicóloga aqui? Ele é só um tempo para você dormir, para ver se as suas emoções voltam ao normal. E tem pessoas que tomam a vida inteira, porque a emoção dela nunca volta ao normal. Se torna dependente daquele medicamento. E eu quero te falar uma coisa, a minha Bíblia é no tablet. Seja dependente do melhor medicamento que existe, a palavra de Deus. Tem abstinência da falta dela. Você já viu um drogado quando está com abstinência da droga? Como é que ele fica? Ele fica assim. Não é? Sim, puxa o cabelo. É desse jeito que a gente tem que ficar quando lê a Bíblia. Peraí, gente, deixa eu ir para um quartinho, deixa eu ler a Bíblia. Vai chegar um dia que nós não vamos ter essa Bíblia para a gente ler. A Bíblia revisada já está pronta. Como diz por aí os artistas, a Bíblia atualizada já foi atualizada. Ela só falta ser distribuída. E nessa Bíblia atualizada diz que não existe mais pecado, não precisa mais de santificação, que uma vez salvo, sempre salvo, e pode viver de qualquer jeito que você vai ser salvo. E quem não tiver a Bíblia cravada aqui dentro vai ser enganado, como Eva foi enganada lá no Éden. Muitos vão ser enganados. No livro de Judas diz que nos últimos dias levantaria falsos profetas que enganaria até os escolhidos do Senhor. Está tudo pronto para isso. Olha, seria muito bonito eu falar para você que sua vida seria só flores, mas eu estaria mentindo. Nós vamos ter muito tempo de sofrimento, mas os nossos sofrimentos é restituído em glória, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Mefibosete disse: eu não valo um tanto de um cachorro morto. Você sabe que os deficientes não poderiam sentar na mesa do rei? E ele era deficiente. Os coxos, os mancos, aleijados não poderiam sentar na mesa do rei. E ele tinha os 2 pés quebrados, ele andava como um aleijado. E Davi falou assim: agora você vai sentar na minha mesa. Davi estava falando: eu vou restituir a sua posição de príncipe. Eu não sei o que o diabo quebrou na sua vida, eu não sei o que o diabo tirou da sua vida, mas hoje Deus está dizendo: eu estou restituindo o lugar da tua mesa. Como eu disse pela manhã, a mesa é lugar de comunhão, mas também a mesa é lugar de milagres.
A mesa é lugar de milagres. Quando Davi falou, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa, ele falou, vai acontecer milagre na sua vida, Mefibosete. Algo novo vai acontecer na sua vida. Quando nós sentamos na mesa daqueles que podem liberar a bênção na nossa vida, algo extraordinário acontece. Aprenda a sentar perto do seu sacerdote, a ouvir o que ele está te falando. Em palavras que ele vai sendo liberado, a sua vida vai sendo abençoada. Aprenda a ouvir aquilo que está sendo falado e guardar no seu coração. E Mefibosete teve 3 restituições. E a primeira restituição na vida de Mefibosete foi a restituição moral. O versículo 8 ele diz, eu valo tanto quanto um cachorro morto. A moral de Mefibosete estava comprometida. Ele era um príncipe aleijado. Sabe que Satanás quer nos deixar aleijado? Para que a gente não tenha estabilidade para louvar o Senhor. Que a gente não tenha estabilidade nas nossas palavras. Já viu o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. É o crente dos pés quebrados. Ele não tem estabilidade. Ele não tem firmeza. Um dia ele está na igreja, outro dia ele está no forró. Um dia está na igreja, o outro dia está no funk. Um dia está na igreja, o outro dia está na balada. Um dia está na igreja, outro dia está gravando lá o TikTok. Eu ia falar uma coisa assim, engraçada. Um dia está na igreja, irmão, outro dia dança na boquinha da garrafa. É os príncipes e princesas dos pés quebrados. E quem tem o pé quebrado não consegue chegar diante do rei da glória, a não ser que o rei o chame. Mefibosete foi chamado à mesa do rei. E Deus vai te usar para trazer os coxos para a igreja. Deus vai usar a sua posição de homem, de mulher de Deus, para que outras pessoas sentem a mesa do rei. Deus vai te usar, assim como Ele restituiu teus pés, te deu equilíbrio, te deu estabilidade, Ele vai te usar para que se estabilize a vida de outras pessoas. Eu não ouvi um peguei. Vamos lá, gente. Deus vai te usar, meu querido. Restituição moral. Como pode um príncipe viver numa favela? Pode. O príncipe da Inglaterra, como é que chama aqueles príncipes bonitos de lá? Alguém me ajuda? Tem 2? Harry? Acho que é isso. Ele pode estar lá no palácio, quando ele volta na favela, ele continua sendo príncipe. Você sabe que você é príncipe e princesa do Senhor nessa terra? Não importa se a gente vive no barranco ou se a gente vive no palácio, a gente continua sendo o príncipe do Senhor. E sabe o que Deus está te falando? Não fique envergonhado quando eu te colocar na posição de honra. Não se sinta pequeno quando eu te colocar na posição de honra. Não se sinta diminuído quando eu te colocar na posição de honra. Porque quando Deus te colocar, Ele vai estar dizendo, eu sou o suficiente Deus para colocar as palavras certas na sua boca. Para você vai falar de uma maneira que você não falou. Você vai agir de uma maneira que você não agia. Deus vai te usar para você ser diferente. As pessoas vão começar a olhar para você e vai falar assim, alguma coisa mudou na sua vida. Tem algo diferente na sua vida. É o Espírito Santo te moldando como o príncipe do Senhor na terra. Mas eu vou te falar uma coisa, príncipe não governa. Príncipe só tem título. O príncipe tem que esperar o rei morrer para governar. Mas Jesus, como Rei dos Reis, Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade no nome dEle para que nós governássemos. Ele nos deu autoridade não somente no mundo natural, mas também no mundo espiritual, para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E se alguma raça de víbora vos morder, não fará dano algum.
Ah, então se eu for ali no mato, a víbora me morder, não vai acontecer nada. Não é isso. É as víboras das pessoas que intentam mal contra a sua vida. Não tem uma pessoa que fala mal de você. Não tem uma pessoa que levanta acusação contra você. Não abaixe a sua cabeça quando estiver denegrindo a sua moral. Quando estiver falando coisas que você não fez. Ande como alguém que tem governo. Tenha posição de alguém que tenha governo. E aprenda a usar o poder do silêncio. Quem está correto não precisa se defender. Não precisa ir atrás da fofoca. Não precisa ir atrás de quem falou mal de você. Aquele que te justifica não dorme. Aquele que te justifica não cochila. Aquele que te justifica está de olho e vai te justificar no momento certo. Pega aí, minha irmã. Pega aí, meu irmão. Ah, não, vou ensaiar vocês. Pega aí, meu irmão. Peguei. Agora ficou bom. Primeira restituição foi a moral. E a segunda restituição na vida de Mefibosete foi a social. Davi envia homens e o seu exército para trazer Mefibosete e recolocá-lo na posição de príncipe. Queridos, está chegando o tempo de Deus levantar os Daniéis dessa geração. Está chegando o tempo de Deus levantar os Sadraques, Mesaques e Abednegos dessa geração. Aí talvez você pensa, uau, vai ser um tempo de paz. Não, vai ser um tempo de guerra. Vai ser um tempo de perseguição. Vai ser um tempo de dificuldade. Porque a igreja só cresce na perseguição. Porque se a igreja não tiver perseguição, ela fica no SSS. Você sabe o que é o SSS? Salvo, sentado e satisfeito. Esquece de evangelizar, a igreja está cheia. Esquece de falar de Jesus. Ah, mas está tão confortável, a igreja tem ar-condicionado, uau. Pastor me ama, ar-condicionado. Gente, Deus deu uma inteligência maravilhosa para o homem. O que é isso? Não é? Olha que conforto. Se o pastor não der os gritos na igreja, o povo dorme. O barulhinho do ar-condicionado é maravilhoso. De vez em quando o pastor não fala um sai lá na igreja, o povo cochila nas poltronas. Porque é confortável. E Deus quer tirar o seu povo do conforto. Porque a palavra de Deus é para dar conforto aos incomodados. E é para tirar do conforto os acomodados. A palavra de Deus é como uma espada. Davi restitui a Mefibosete, a restituição social. Deixa eu falar algo aqui muito importante para você que está anotando. Não tenha inveja quando o seu amigo sentar na mesa do rei. Muitas pessoas falam assim, ah, por que Deus abençoou a vida do irmão? Ah, por que o irmão está andando no carrão? Ah, por que o irmão está acontecendo isso e aquilo? Ah, porque o pastor chamou o irmão José para ser o braço direito dele. Ah, porque o irmão. Para de olhar para a janela do vizinho. Tem uma história de uma mulher que lavava roupas todo dia e colocava no varal. E a vizinha olhava e falava para o seu marido assim, nossa, mas aquela mulher é nojenta. Ela lava as roupas dela e fica tudo encardida, tudo amarela. Ô, mulher porca. Aqui fala porca? Tem esse costume da pessoa que faz as coisas mal feitas? Ô, mulher porca. E um belo dia o marido foi lá e lavou a janela da casa deles. E ela olhou pela janela e viu as roupas todas branquinhas, alvas. E ela foi lá no marido dela e falou assim, meu bem, aconteceu alguma coisa. A vizinha aprendeu a lavar a roupa, as roupas dela estão limpinhas. Ele falou, não, meu bem, foi eu que fui lá e lavei a janela. Antes de tirar a trava do olho do teu irmão, tira do teu olho. Antes de falar mal do teu irmão, olha os teus defeitos. Antes de criticar o irmão, critica a si mesmo. Ah, o irmão vai pregar, errou o texto bíblico. Vai lá e faça melhor. E quando fazer melhor, não se vangloria. Porque quem exalta, Deus humilha. E quem humilha, Deus exalta. Tem uma história do pastor Lucas Huber, que eu li no livro do pastor Ebi Huber.
Lucas Uber, ele fazia missão aqui no Ribeirinho, né, de Santarém, de avião e também de barco. E para atracar o barco, tem que jogar areia no trilho. E para soltar o barco, tem que colocar graxa no trilho. E o pastor Lucas Uber falou o seguinte: Deus joga areia no trilho do soberbo, mas Ele joga graça no trilho do humilde. Você que vai escolher o que Deus vai jogar no seu trilho, se é areia ou se é graxa. Você que escolhe. Deus está falando com você, se tiver, diga aleluia. E a última restituição espiritual. Hoje aqui é uma carruagem de fogo neste lugar para nos tirar da terra de Lodebar, da terra do sofrimento. Como eu disse no início do nosso ministério, foi muito difícil, porque as pessoas não davam credibilidade a pastores jovens. Hoje é chique. Hoje os pastores jovens estão na mídia, mas há 20 anos atrás não tinha credibilidade alguma, pastor jovem. E as minhas primeiras ovelhas, as nossas primeiras ovelhas eram usuários de droga, meninos molestados, os ex. Hoje é tudo ex, mas na época eram os gayzinhos, as lésbicas. Era a escória da sociedade. Aqueles que ninguém queria, eu falava: Deus, pode nos dar. Teve uma vez que o pastor Clodoaldo fez uma oração assim: Deus, envia pessoas para a igreja. E Deus começou a enviar os drogados. Nós chegamos num ponto de ganhar tantos drogados que os traficantes iam na porta da nossa igreja e falavam para a gente assim: cuida desse moleque aqui, porque se ele não converter, a gente vai matar ele. E era tantos assassinatos no bairro que a gente percebeu que fazer o culto fúnebre na igreja estava atrapalhando algumas mães ir para a igreja, porque elas não queriam lembrar da cena do caixão em frente ao altar. Reunimos a igreja e compramos uma casa a uma rua paralela e fizemos um espaço tanto para comunhão quanto para culto fúnebre, que as pessoas lá eram tão pobres que não tinham condições de alugar uma sala para um momento fúnebre. E nós compramos uma casa para fazer cultos fúnebres. Chegávamos a ter horário marcado para sair um caixão e chegar outro caixão. E nós começamos a orar e falar: Deus, muda a história dessa região. Muda a história dessa região. Nós queremos esses jovens para o Senhor Jesus. Nós não aceitamos mais o sangue desses jovens jogado na terra. Nos usa, Senhor. Nos usa para ganhar esses jovens. E nós começamos a orar e a declarar que aqueles jovens não morreriam mais. E nós falamos: Senhor, essa casa não vai ser mais para culto fúnebre. Essa casa vai ser para a festividade e alegria do teu povo. Mas nos cultos fúnebres era estratégia, a gente ganhava aquelas famílias para Jesus. E eu lembro que um dia um casal estava indo para o culto, um casal muito jovem, tinha um bebê de 2 anos, e eles eram novos convertidos. E eles foram alugar uma casa. E quando eles entraram para casa, eles não perceberam que a criança saiu por lá de fora. O dono da casa chegou e foi dar uma rezinha para estacionar o carro e não viu aquela criança. E naquela rezinha, uma pequena rezinha, bateu no menino. Não fez barulho, ninguém viu. Eles entraram na casa, olharam a casa. Quando eles perceberam, cadê o menino? Eles saem correndo, o menino está caído lá entre a roda do carro. Vai correndo para o hospital, nos liga. Eu chego assim, da minha casa até no UPA, uns 5 minutos. Eu cheguei com 5 minutos. O médico já estava saindo da sala e o bebê estava morto. E aquela noite foi uma noite muito tenebrosa, porque o tio daquele menino era o maior traficante da região. E quando ele chegou naquele espaço da igreja e viu o caixãozinho da criança, ele encheu de um ódio muito grande.
do proprietário do carro e da casa, que não foi culpa nenhuma dele, ele não viu. Ele deu socorro, ele levou para o hospital, e nós pedimos a ele que não fosse no velório, não ficaria bem. Mas o tio encheu de uma raiva tão grande, e ele, no momento que ele falou assim: eu vou matar quem matou meu sobrinho, ele ficou endemoniado. O espaço era no fundo e tinha uma casa de salinha das crianças na frente. Eles pegaram aquele homem, os pastores que estavam ali, levou para aquela sala e começou a repreender. O corpinho chegou às 10 da noite. Eles oraram até às 11 horas. O demônio saía e voltava. E ele muito forte, bombadão, praticava academia, musculação. Meia-noite, eles orando. 1 da manhã, orando. 2 da manhã, o pastor Miller liga para nós. O pastor Miller também é bombado. Ele é grandão, malhadão. Os pastores estavam lá, tudo bombadão mesmo. Liga: pastor Clodoaldo, pelo amor de Deus, vem para cá, vem nos ajudar, nós não estamos dando conta mais. Aí o pastor falou assim: segura que é de vocês. Vocês é que vai resolver isso, vocês têm que crescer. E eles ora, 3 da manhã, nada. Liga de novo: pastor, vem cá, não dá conta não. A gente não dá conta, vem aqui. Clodoaldo: não, segura essa, que esse demônio é de vocês. 4 da manhã, então assim, eles cravavam 1 hora. 4 da manhã, ligou de novo: ah não, meu bem, pelo amor de Deus, ou você vai ou eu vou. Porque a gente nem vai nem dorme, porque eles ficam ligando. Nós temos que treinar discípulo, é assim que a gente treina discípulo. Então tá bom, mas se 5 da manhã eles ligarem, libera que eu vou. Tá bom, 5 da manhã, se eles ligarem, você vai. E ele não foi, porque ele falou que estava treinando os discípulos, né? 5 da manhã, cravaram, o telefone tocou, eu já pulei da cama, eu falei: esse aqui quem vai ter que segurar é ele. Aí eu falei: estou abençoada para ir? Está abençoada para ir. Ele olhou na rua, era horário de verão, estava bem escuro. Aí ele falou: vou ficar olhando você contornar a rua. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, tinha 10 homens acabados do lado daquele homem. Acabado mesmo, não tinha força para mais nada. Se tivesse corrente, eles tinham acorrentado o homem. Eu fico imaginando aquela cena do Gadareno. Aquela cena triste do Gadareno. E quando eu entrei assim, eles falaram: cadê o pastor? Eu falei: hoje é a pastora. Olhei para aquele homem, ele estava cansado. Mas Satanás não cansa. Quando ele escutou minha voz, ele já deu o grito e veio com tudo. Lavar os irmãos segurando. E nós temos o pastor Sebastião, ele é um ancião, ele é o mais novinho da igreja, cabelo todo branquinho. Tem uma autoridade que o demônio, ele olhou assim para mim e falou: pastora, já foi tudo. Nós já fizemos tudo aqui. Sai e volta em 5 minutos. Vai e volta, vai e volta. Aí eu levantei minha cabeça para cima e falei: Deus, já foi feito tudo. O que eles não fizeram? Deus falou assim: eles não cantaram. Canta um hino. E eu pensei: vou obedecer, né? O primeiro hino que veio na minha cabeça eu cantei, era um corinho: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, todo o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele só foi fazendo assim. A pastora Luciana, que é ministra de louvor, olhou para mim e falou assim: um trem desse é abuso demais. Isso é restituição espiritual. Ela falou: é muito abuso. Eu nunca vi um demônio sair cantando um hino desse, pelo amor de Deus. E ela foi saindo daquela sala assim, e ele ficou tranquilo, ele relaxou. Eu falei: pega ele agora e vamos tirar ele desse ambiente de morte, vamos levar para o templo. E eles pegaram ele adormecido, relaxado, levamos para lá. Quando chegou lá, eu falei: agora vamos pegar o óleo e tacar nele. Ele pensou que eu ia tacar o óleo e queimar ele. Ele já estava consciente. Esse homem deu um pulo.
Ele falou: não precisa de óleo não. Precisa de óleo não. Eu falei: não, o demônio já foi embora, nós só vamos selar para que você descanse. Deixa nós te ungir. Eu não concordo em ungir a pessoa possessa, mas ele já não estava mais possesso, o demônio saiu com cântico. E nós consagramos ele. E naquele momento eu falei para ele: só tem um jeito de você ficar livre dessa possessão demoníaca, é perdoando aquele homem. Ele não tem culpa de Deus ter levado aquela criança. Deus recolheu a criança, porque Deus queria aquela criança para ela. Os pais não têm culpa e ele não tem culpa, perdoa. Ai, que dificuldade, gente. Se eu não chorava, se eu não tremia, se eu não chorava, porque perdoar não é fácil. Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E ele chorava e ele tremia, ele chorava e ele tremia. E eu pedia, nós temos uma pastora que é psicóloga, eu pedi: vai pegar um remédio para que ele possa relaxar, porque ele perdeu o controle do corpo dele. Ele ficou a noite toda com manifestação demoníaca. E ela deu um medicamento para ele, ele foi conseguindo respirar, ele foi conseguindo relaxar, até o momento que ele conseguiu liberar perdão. Isso é restituição espiritual. Tem muitas pessoas que ainda têm opressão, outras têm possessão demoníaca, porque ainda não soube restituir às pessoas aquilo que é devido. A opressão é o demônio que perturba, é a perturbação de alma. A possessão é quando as pessoas perdem o domínio do corpo e o demônio entra e toma posse do tempo. Quantas opressão você viveu? Quantas opressão você teve à noite e seu coração acordou acelerado? Quantas vezes você teve medo e até síndrome do pânico, porque Satanás te angustiava? Mas o Espírito Santo está te falando: eu quero restituir sua vida espiritual, mas é necessário você perdoar pessoas. É necessário você perdoar as pessoas que te feriram. Mefibosete teve a vida completamente restaurada. Deus não restaurou os pés de Mefibosete. Ele continuou sendo aleijado. Tem coisas que na nossa vida nós vamos ter que aprender a conviver, mas tem coisas que nossa vida que Deus vai restituir. Mefibosete não conseguiria restituir a voltar a sentar na mesa. Deus restituiu, mas os pés dava para ele viver com os pés aleijados. Tem coisas que você vai ter que aprender a viver. Tem coisas que você vai ter que aprender a se superar. Tem coisas que você vai ter que aprender a perdoar. E Deus está falando aqui: tem pessoas que você tem que perdoar para que a sua vida seja restituída. Tem pessoas que deveriam estar em posições maiores, mas ainda não está por falta de perdão, porque ainda não perdoou quem te feriu. E o maior exemplo de perdão é Jesus lá na cruz, com seu sangue sendo derramado em um madeiro, e ele com os braços abertos levanta sua cabeça para cima, com grande dificuldade de respiração, porque o seu sangue estava completamente derramado na cruz. E quando a falta de glóbulos vermelhos no sangue, a pessoa começa a ter um efisema pulmonar, o pulmão não consegue mais bombear, não tem sangue para ir chegar até o cérebro, e a pessoa tem dificuldade no raciocínio, na respiração, e ele com muita dificuldade, naquela cruz ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O maior ato de perdão foi Jesus na cruz. O que impede você perdoar o seu irmão? O que impede você perdoar as pessoas que te feriram? O que impede você perdoar aquela pessoa que não vai conseguir pagar aquela dívida que devia a você? Libera aquela pessoa. Quando você liberar aquela pessoa, você vai estar liberando a sua vida. Você vai estar liberando a sua vida e você vai viver essas três restituições: restituição moral, restituição social e restituição espiritual. Eu quero te convidar a ficar de pé. Xerebarabalabas, 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 xerecantarabalabas, xerebarabalabas. Deus te convida
Xerecantarabalabalabalás, a entrar num campo espiritual. Xerabaramanás. Quero chamar todos os ministros de louvor, por favor. Xerecantarabalabalabalás, xerabarabalás. Eu quero que você abra as suas mãos agora e abra também o seu coração. O Espírito Santo agora vai começar a entrar no seu interior. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Espírito Santo vai começar a te visitar agora, porque tem áreas na sua vida que precisa ser restituída. Tem pessoas que tem muito tempo que não falam em línguas. Tem pessoas que há muito tempo não conseguem adorar. E ele está falando é noite de restituição espiritual. É tempo de você ser restituído e estar na presença do Rei dos Reis. É tempo de você encher do Espírito Santo e dizer: vejo a glória do Rei, eu vejo a glória do Rei, eu vejo a glória do Rei. E Deus vai começar a encher essa casa, e Deus vai começar a encher a tua vida, e aqueles que desejam mais vai saindo do seu lugar e vem aqui pra frente, porque o Espírito Santo vai restituir
falando. E tem pessoas aqui que estão sofrendo de ansiedade e de insônia, porque foi ferida. E eu vejo que algumas pessoas já estão se derramando e outras pessoas não estão recebendo. Eu quero que fique com a mão erguida só essa pessoa, porque o intercessor vai tocar em você. Os outros abaixam as mãos. Aqui temos a irmã aqui, ó, por favor, intercessora, vem aqui. As líderes da igreja, abrace ela, ore com ela. Tem mais alguém? Levanta sua mão bem forte. Não fica olhando aberta, não. Fica orando. Eu só tenho que ter mais uma aqui, ó. Outros vem aqui, ó. Só os intercessores de olhos abertos. Abrace ela. A irmãzinha ali também. Tem um irmão aqui, ó. Por favor, alguém. Os pastores, intercessores. Ore por ele. Se todos orando, quem fala em línguas, ora em línguas. Vamos fazer essa guerra espiritual agora. Desprende, Satanás. Desprende agora dos sentimentos. Desprende agora. Dá seu grito de derrota. Dá seu grito de derrota. Dá seu grito de derrota, Satanás. Dá seu grito de derrota. Dá seu grito de derrota. Desprende das emoções. Desprende agora. Desprende. Vai saltando. Vai desprendendo. Agora. Vai. Seja livre dessa ansiedade. Seja livre dessa depressão. Seja livre dessa angústia. Seja livre das dores do passado. Seja livre da angústia do passado. Seja livre. Chega para. Seja livre dessa dor. Seja livre dessa dor. Seja livre dessa dor. O Espírito Santo está libertando. O Espírito Santo está libertando. O Espírito Santo está fazendo obras sobrenaturais neste lugar. Eu quero orar para as pessoas que se sentem rejeitadas, não conseguem se sentir amada. E uma é você, querido. Por favor, alguém abraça aquela irmã. Fica olhando para o outro, não. Fica orando. É dupla honra. É tempo de restituição. Tem mais alguém que tem esse sentimento que foi rejeitado? Se tiver, levanta a tua mão. Levanta a tua mão bem alto. Por favor, intercessor, vem aqui, ó. Um dos irmãos, pastor, abrace ele. Tem mais alguém? Se tiver, levanta a tua mão. Chega, canta assim lá atrás. Se tiver alguém, vem pra cá. É aqui que recebe a oração. Tem mais alguém que não tenha medo? Não tenha medo. É momento de ser curado. Levanta sua mão bem alto. Você vai receber um abraço. As mesmas irmãs precisam de ajuda. Vem aqui, corre, intercessoras, abraça. Abrace elas. O abraço que você não sentiu dos teus pais, você vai sentir agora de uma mulher de Deus que está representando Jesus na sua vida. Por favor, mais alguém abraça essa irmã aqui. Essa de preto, ela precisa sentir o abraço do amor. Ela precisa estender as mãos para cá, quem está aí no fundo e ora. Espírito Santo. Esse é o Santo Amor. Como disse o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo derramaria sobre
O batismo do amor, o batismo do amor. O Espírito Santo está me dizendo que é para você sair do seu lugar e orar por uma pessoa. É para você dar um abraço em uma pessoa, porque esse abraço vai curar. E todos nós vamos orar de 2 em 2. Não é para ninguém ficar sozinho. De 2 em 2. Porque Deus vai te usar para liberar o batismo do amor sobre a vida do seu irmão. Lá atrás tem pessoas sozinhas. Por gentileza, fique de 2 em 2. Olhe para trás, vê se tem alguém sozinho. Olhe para frente. E quando o ministério de louvor tocar e cantar, o batismo do amor vai derramar sobre a tua cabeça. Se algo extraordinário vai acontecer nas suas emoções, cante, meu irmão, cante! Chore! Pode chorar dentro do teu irmão. Abraço 2, abraço 3. Você não deixa teu irmão sozinho. Pode deixar ele chorar no teu ombro. Deixa ele chorar no teu ombro. Deixa ele chorar no teu ombro. Deixa ele chorar. Diga para esse irmão e para essa irmã, eu tenho uma aliança com você. Chorar por você. Eu tenho uma aliança contigo. De interceder pela sua vida. Amém? Levanta sua mão bem alta, aplauda a Deus. Obrigado, Jesus, pela restituição da honra. Meu Deus, eu vou te dar palavras de sabedoria de Salomão sobre a tua boca. Em nome de Jesus, pode voltar para o seu lugar. Pastor. Pastor, amanhã providencie uns copos com água, por gentileza. Pode descartar com água, tá bom? Os guardanapos. A gente do batismo do amor. Batismo na honra. Quando? Para amanhã de manhã. É, a última ministração. Fechar. Obrigada. Glória ao nosso Deus, amém. Eu estou diante de homens e mulheres, pessoas de honra. Os homens de honra, mulheres de honra estão nesse lugar, amém? Glória a Deus. Então não tenho dúvida nenhuma do que Deus vai fazer nessa igreja e através dessa igreja também no nome do Senhor, porque a honra atrai a glória e a presença de Deus, irmãos, e vai vir sobre esta igreja, sobre brasileira, no nome do Senhor, tá bom? Amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, começa, damos continuidade de novo à nossa conferência de dupla honra, às 9 horas da manhã, tá bom? Temos 2 palavras poderosas, né? O pastor Clodoaldo já falou o tema, mas dentro da administração dele vai ser algo estrondoso, pastora também, né? E às 18 horas
é o nosso culto da família. Amanhã de manhã não perca, que amanhã de manhã é o encerramento da nossa conferência, porque à noite é o grandioso culto da família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Não saia sem antes visitar a nossa cantina que está ali fora, os livros, blusas também, né? Olha aí, ó, eu, minha esposa, né? Essa gata ali, ó, né? Nós temos blusas ali, temos os livros também do pastor e da pastora também. Você tem que adquirir conhecimento e adquire lendo, estudando, tá bom? Amém, glória a Deus. Levante sua mão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado por essa palavra tão poderosa, Pai. Obrigado por essa restituição espiritual, moral, social, e essa restituição também que o Senhor restituiu hoje. Eu creio que o Senhor restituiu ministério, Senhor. O Senhor restituiu valores aqui nessa noite, valores, família, conjugal, todas as áreas o Senhor restituiu, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aqueles que são gratos a Ele, dê um aplauso bem forte, porque Ele merece. Que Deus te abençoe!